Boa tarde. Depois daquele vídeo que Deus colocou no meu coração sobre o filho pródigo, gerou alguns comentários e algumas pessoas até falam sobre outros temas assim em cima, né? Achei muito interessante que eu também aprendi mais sobre outros temas na Bíblia e me veio muito aquela parábola do bom samaritano, que eu também parei para pensar nela, né? E que Deus me falaria naquilo. Lógico, tem as coisas óbvias, né? Primeiro passa um homem, ele é assaltado, né? Mutilado, arrebentado, o que seja, e ele fica na beira do caminho e passa lá primeiro um sacerdote, ou seja, e o sacerdote passa olhando para o outro lado, quer dizer, era uma crítica de Jesus primeiro, né? Ao sacerdote daquela época. Hoje não posso dizer a mesma coisa, existem bons e maus sacerdotes, isso não há dúvida, né? Só viver dentro da igreja que você percebe isso, né? E aquele quis botar um mau sacerdote, né? Se depois ele bota a figura de um levita, o levita é um homem de Deus que vive na sociedade, né? E que ele vira as costas. Sabe que o levita, sabe que me bateu muito? Só todas aquelas pessoas que falam assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, tão boa. Será que é? E a primeira coisa, a segunda coisa que sempre gosto no meu coração, ninguém é bom para Deus. Todos nós temos pecados, dificuldades, cabeça dura, fazemos besteira. A palavra diz, né, até aquele que é justo peca 7 vezes por dia. Na verdade, era uma boa colocação de Jesus, né, do levita, exatamente essas pessoas que se acham que já estão salvas, já estão no céu, são maravilhosas. Gente, se você é uma dessas pessoas, eu estou dizendo para você, você não vai para o céu direto, né? Provavelmente você está tão envolto em orgulhos e questões outras e vaidades que você não percebe como você está longe de Deus. E exatamente é aí que Jesus queria falar. Você está longe de Deus. Você é um levita, você é uma pessoa que você acha maravilhosa, zelosa, tudo. Mas será que você está escutando a Deus? Será que você está seguindo a Deus? Será que você realmente segue os mandamentos? Eu faço uma pergunta rápida para você. Fala agora os 10 mandamentos. Fala. Vê se você lembra os 10. Vê se você segue. Se você segue, não adianta mentir não, né? E aí você continua com aquela história, e aí vem o bom samaritano, né? A primeira pergunta que faz é: quem era o samaritano? O samaritano é aquele que ninguém queria saber dele, era o despojado, era a coisa ruim da sociedade, é aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que foi colocado de lado. E aí ali tem uma história, você não está percebendo. Perceba agora o seguinte: o bom samaritano, muitas das vezes, é aquele que Deus realmente vai chamar para ele. É aquele que Deus gosta de fazer as suas grandes obras. Quer ver um que era bom samaritano? São Francisco de Assis. Era um desses, era um rejeitado por ser ruim demais. E foi isso que Deus escolheu. Se você escolher outros, né? Outros da vida dentro da igreja de grandes santos, você vai descobrir que eles todos eram esses bons samaritanos, aqueles que eram rejeitados e que Deus trabalhou muito naquele coração para se tornar pessoas decentes para Deus, foram realmente alteradas, mudadas, convertidas para Deus. E aí fica uma bela ideia, né? Quem você é? Quem você é nessa história? Já tentou se colocar nessa história? Pega lá na Bíblia, vai ler, eu não vou dizer onde está não, você vai procurar, isso mesmo, vai folhear a Bíblia até chegar a essa parábola do bom samaritano e descobrir. Leia com cuidado, veja o caminho para onde você está indo, veja se você está ajudando ou atrapalhando, né? Se você está sendo bom samaritano, e o bom samaritano, veja o que ele faz, ele vai lá, ajuda aquela pessoa no meio da rua, da estrada, do que for, leva para um local, não tinha hospitais naquele tempo, ele levava para esses locais que eram estabelecimentos de dormir, né? E ele levou lá, cuidou desta pessoa durante um tempo,
e depois ele tinha que sair para fazer seus afazeres, ele pagou para a pessoa lá da estalagem cuidar desta pessoa, deixou um dinheiro. Você faria isso? Depois disso falou assim: se gastar mais do que isso, na volta eu pago. Se responsabilizou por aquela pessoa. Há quanto tempo você não se responsabiliza por ninguém, que não seja você mesmo ou talvez alguém da sua família? Já parou para pensar nisso? É muita crítica que Jesus está fazendo ali. E eu quero botar mais uma coisa. Já pensou? Eu gosto das figuras que ninguém nota, gente. Que tem muita sabedoria ali. Exatamente a pessoa da estalagem. Primeiro, ele recebeu uma pessoa doente para morrer naquele local. Você receberia? Porque estava bem ruim o sujeito. Ele recebeu. Ele recebeu o dinheiro para fazer aquele serviço. Tá bom. Às vezes, por trabalhos na vida, a gente recebe e executa aquele trabalho. Mas veja bem que ele executou o trabalho todo depois que aquele que o pagou foi embora. Hoje em dia, é uma virtude ser honesto. Para alguns e para outros, se você for honesto, você não presta nem para trabalhar para eles. Muitas das virtudes de Deus, hoje em dia, são colocadas como deméritos. Mas para onde você está correndo? Para onde você está indo? Quem você é nessa história? E veja bem, no final ele fala assim: se gastar a mais, eu volto aqui e lhe pago. Não deixou nenhuma garantia, só a palavra dele. E ele cuidou. Será que você cuidaria? Será que você faria esse trabalho de graça? Será que você faria, além de graça e com amor? Será que você veria naquele doente, naquele estrupiado, naquele sem condição, naquele pobre, naquela pessoa, o próprio Jesus? E depois você entende outra palavra que ele fala: toda vez que vocês cuidaram de mim, que eu estava arrebentado na rua, ou estava precisando de ajuda, precisava de uma palavra, precisava de um conselho, precisava de alguém que me levantasse. Você tem feito isso? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você fez algo desinteressado por alguém que você não fosse ganhar nada com isso? Até alguns problemas, como foi o caso do estalajadeiro. A melhor pessoa talvez tenha sido o estalajadeiro, né? E o bom samaritano, é óbvio, aquele que ninguém acha que vale nada. E foi aquele que ajudou. Agora eu vou inverter o pensamento, né? Quem é o bom estalajadeiro? Quem é o bom pastor? Quem é o bom samaritano? A primeira pergunta: será que você consegue ser essa pessoa? Que ajudar sim? E a segunda questão que me colocaram tão bem: talvez esse bom samaritano seja o próprio Jesus. É Ele que passa, que te pega no meio da rua, todo quebrado, todo estrupiado. É Ele que te levanta, é Ele que te dá paz, é Ele que te salva, é Ele que te dá a cura, é Ele que te ensina, te instrumentaliza intelectualmente, te manda estudar, te manda criar, te manda fazer. É Ele que acredita em você, na tua cura, no teu levantamento, na tua obra de salvação. É Ele que te coloca nessas situações de estalajadeiro, com pessoas que vão te ajudar a te levantar quando Ele não estiver perto. Na verdade, o bom samaritano, aquele que ninguém achava nada dele, era Jesus, o próprio Mestre, né? Que Ele pede que a gente siga os seus passos, mas primeiro Ele faz na frente e nos indica. Ele é o Nazareno, Ele é o Galileu, Ele é o crucificado, que morreu na cruz por mim e por você e ressuscitou, e Ele está vivo para te chamar: vem e segue-me. Mas quem é você nessa história? Paz e bem.